Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é feriado, né? Proclamação da República, comemorando um golpe de Estado, né? Contra o imperador Dom Pedro II. Um feriado bem triste, que ele foi um dos melhores imperadores que já existiu no mundo. Mas é isso aí, hoje é feriado, dia 15 de novembro de 2025, a meio-dia e 38. Sempre agradecendo a vocês pela audiência no canal, né? Nós estamos aqui com 91 inscritos e, como digo, é bastante. Dá quase uma turma de cálculo da universidade cheia, né? É muita gente. E eu tava até respondendo um comentário de uma pessoa que gostou do vídeo do povo. Então a gente fica feliz de estar ajudando as pessoas. Esses dias tem acontecido bastante coisas, então eu quero gravar aqui um vídeo longo, né? Porque o Shorts me deixa um pouco ansioso, que ele tem só 3 minutos, né? Que já é demais. Ele ajuda a conseguir bastante inscritos, dá visibilidade ao canal, mas é muito difícil produzir um conteúdo relevante em Shorts. E também, se você for ver, a média de visualização das pessoas é 10, 12 segundos, então não muda tanto assim. Acaba sendo uma coisa mais comercial que a plataforma exige da gente, mas não é agradável no longo prazo. Porque, como eu tenho mencionado, assim, um dos motivos de ter criado o canal é para compartilhar um pouco da experiência que eu tenho, né? Então, eventualmente vender treinamentos que hoje é visto com olhos ruins pelas pessoas, falam os vendedores de curso, como se um curso fosse uma coisa ruim, sendo que na profissão de programação, ó, eu entrei na faculdade em março de 2004, já dá 21 anos e meio. Eu nunca parei de estudar até hoje, né? Tô sempre estudando cada vez mais. Então, é uma profissão que não dá para você parar de estudar, ainda mais agora com a inteligência artificial. É muito arriscado você parar de estudar, perder o emprego e ter dificuldade de se recolocar no mercado. Então, esse canal tem muitos propósitos, sendo ajudar quem está fazendo curso técnico, curso superior, é autodidata, no começo da carreira de programador, ajudar quem está trabalhando a ver novas ideias para poder se manter no mercado, quem está desempregado a se recolocar no mercado, é uma multitude de objetivos. Por que que acontece? O melhor que nós temos a fazer é nos reunimos em comunidade. Então, a ideia aqui, na médio e longo prazo, quando o site atingir uns 500 inscritos, ele ficar um pouco maior, a gente pode criar uma comunidade e estar trocando ideias, né? Porque todo mundo tem algo a ensinar. Então, não estou aqui só para ensinar, eu também tenho algo para aprender. É uma via de mão dupla. Nesses dias eu tenho feito muitas coisas, eu vou falar um pouco sobre elas agora, porque não dá tempo de gravar um vídeo para tudo, né? Eu sempre, quem me conhece, eu sou canhoto, né? Eu gosto de fazer as coisas de trás para frente, para mim tem mais sentido, sabe? Então vamos falar das coisas mais recentes para as mais antigas. A última coisa que eu estava trabalhando ontem mesmo, antes de dormir, eu tô criando um projeto que vou colocar para vender, como eu coloquei num vídeo anterior, os códigos fontes do site estão para vender. Então esse projeto vai ser o seguinte: você vai ter uma interface web onde você pode arrastar um arquivo de áudio, de vídeo, uma URL ou link do YouTube. Você vai poder converter esse vídeo, essa foto, porque eu mesmo que estou usando o Windows, eu estava tendo que entrar em sites para converter, porque a gente nunca lembra o comando do FFmpeg, né? Para converter figuras de PNG para JPG, por exemplo, ou vice-versa. E aí depois agora eu peço para o Cloud fazer para mim, porque eu não gosto de decorar o comando e eu não tenho um script para isso. Que basicamente você usa o FFmpeg para isso, né? E também fazer a transcrição, que é o mais importante, né? Ele faz transcrição e tradução, porque o Whisper, ele, ele além de transcrever, ele consegue traduzir. E se você olhar no meu canal, vai ver que tem vários vídeos bem antigos, de uns 6 meses atrás, onde eu falo sobre transcrição. Você pode procurar, você vai ver que lá para maio eu tenho vídeos que eu mostro como você faz a transcrição com o Whisper, né? Mas basicamente é o seguinte: eu vou colocar uma interface, porque como a linha de comando é complicada para algumas pessoas, ele vai ter uma interface gráfica, até eu mesmo vou utilizar e vou colocar para vender. E tem mais coisas além disso. Lembrando que tem um vídeo que eu fiz
que eu criei uma imagem Docker, ela está disponível publicamente no Docker Hub, meu usuário é Everaldo, onde eu fiz essa imagem do Whisper com FFmpeg e CUDA. Então você tem que ter uma placa gráfica da NVIDIA, quem quiser rodar localmente. Porque esse sistema que eu estou fazendo, ele vai ter uma configuração para você usar o Grok ou passar um provedor específico de Whisper. Por exemplo, pode ser um endpoint público da, da RunPod. Então, esse é um projeto de brinquedo que era para durar um dia, porque, lembrando, além de fazer o sistema, eu estou fazendo ele em Go. Porque eu gosto da linguagem Go porque deixa compiladinho, não tem aquele problema de dependências, igual no Python acontece muito. E aí, esse é um projeto bem pequeno que eu estou querendo fazer, de transcrição, conversão de fotos e vídeos. Está quase terminado a parte do back-end, que aí eu fiz em Go. Aí tem a containerização Docker. É bom que os testes a gente faz com curl, né? Você faz requisição HTTP no terminal mesmo. E falta fazer a interface em React. A interface vai ser simples, é só um arrasta, uma drop zone que você arrasta o conteúdo. Então, essa é a última coisa que eu estou trabalhando. Aí, a penúltima coisa. Eu não fiz vídeo ainda, mas eu instalei um agente que é parecido com o Mini Agent, que chama Deep Agents CLI, CLI, né? CLI, que é da LangChain. A LangChain é famosa por ter ferramentas, bibliotecas para você criar agentes de IA. Então eu consegui usar, eu eu estava fazendo um experimento para sortear números de loteria, porque tem um negócio que chama Thermoputer, né? Tipo, é, eu não sei explicar direito, mas é uma coisa que chama computação termodinâmica. O David Shapiro ele fez um vídeo sobre isso aqui, há 2 semanas atrás, né? Essa empresa chamada Stropic, ela fabrica um chip analógico, que ele é muito bom para gerar números aleatórios e tal. Aí ele consegue fazer esse tipo de computação termodinâmica, que ela basicamente ela consegue achar mínimos muito rápidos, né? Então eu estava fazendo um experimento com, com o Deep Agents para para tentar gerar números de loteria, que, tipo, um número que não seja muito parecido com o outro. Que a ideia seria assim, tipo, gerar umas 200 apostas, 500 apostas e deixar simulando, não preciso apostar, eu só acompanho o que está saindo na loteria e ver quanto conseguiria de retorno, porque na Loto Fácil, acho que com 11 números você já ganha, né? Então, é um experimento bobo que eu estava fazendo, só para testar o Deep Agent CLI, porque aí eu estava usando ele com o Z.AI, que tem o modelo GLM, né, no Z.AI. Aí estava mexendo com isso, é bem interessante, linha de comando. Esses agentes de IA, eles geralmente não são muito bons, porque eles não têm muita interatividade. O mini agent é o pior de todos, porque ele não para você dar feedback, é o problema dele. Ele faz muito bem o que ele faz, mas ele não consegue te ouvir, que é o mais importante, né? É o human in the loop. Aí o Deep Agents, ele ouve melhor os feedbacks. Eu só testei com o GLM, eu não testei com o Minimax, porque o Minimax a partir do dia 11, dia 12 não ficou mais gratuito. E depois posso testar, dá para testar com o DeepSeek. Eu costumava usar muito o DeepSeek, porque ele é baratinho. Eu tinha comprado US$ 10 de crédito lá, eu devo ter uns US$ 5 ainda, que ele também tem API compatível com o Anthropic. Aí eu tô pensando em voltar a usar Linux. Por quê? Porque aqui eu tô usando um notebook. Esse notebook já veio com Windows. Antes eu usava um desktop, só que ele não tem uma placa tão poderosa. Aí por isso que eu passei tudo pro notebook, há uns 5 meses. E eu lembro que esse desktop eu tive que ir atrás de uma pessoa, representante da Microsoft, falar: não, eu quero comprar um Windows, porque ele só tinha Linux quando eu montei em 2019. E aí em 2023, quando eu fiz o meu canal de gameplays, o EV Gameplays, eu, eu peguei e comprei um Windows e coloquei para jogar Diablo, que foi o primeiro jogo que eu joguei no canal de gameplay. Aí eu tô achando que o Windows está consumindo muita memória, e eu passo a maior parte do tempo no VS Code, no Brave. É só site de banco que eu uso Windows. Então estou pensando em sair e usar o Walmart, que é do David Heinemeier Hansson, o criador do Rails. Ele criou esse Linux baseado em Arch Linux, que parece ser muito bonito, assim, todo mundo falando nele, que ele é muito fácil de usar e voltado a usar com o teclado. Então ele tem, acho que ele usou Hyperlink como sistema gráfico
Ele tem um sistema muito interessante de janelas que funciona tudo com atalho. Estou pensando em direcionar o canal para Linux e voltar a falar de Linux. Até isso é uma das coisas que eu queria comentar com vocês, é que isso antes de entrar na faculdade. Isso foi em 2003, eu devia ter acabado de fazer 17 anos. Eu pedi para meu pai me levar numa feira, lá em Blumenau, a gente morava ali perto de Blumenau, numa feira de informática que teve lá nos pavilhões da Oktober, para quem já foi para Oktober, eu esqueci o nome do lugar, mas lá onde tem os eventos. E aí nós fomos naquela feira lá, naquela época, e tinha um pessoal, a maioria usava Linux, assim, eu não sei se a feira era voltada para Linux, uma feira de informática, mas tinha um stand de Linux. Eu não sei se o cara me deu um CD do Conectiva lá, mas eu lembro que eu conversei com aquela galera, assim, eu mal tinha me inscrito pro vestibular. Acho que eu até tentei instalar, eu lembro que eu procurava na internet os manuais, aí quando você instalava o Linux, você tinha que dar um comando kill na mão para você desligar. Ele não tinha muita interface. Quem popularizou o Linux no Brasil foi eu esqueci o nome dele, mas ele criou o Kurumin Linux. Deixa eu ver aqui. O Kurumin, ele rodava do CD. Nipônico, mas esqueci o nome. Carlos Morimoto. Nem sei o que que ele está fazendo na vida, mas há muitos anos atrás a gente usava o Kurumin Linux, que o meu computador era muito ruinzinho, e quando eu entrei na faculdade, os professores falaram assim, ó, aqui é só Linux. E eu fiquei super feliz, a gente adorava, assim, pelo menos a maior parte dos amigos, assim. É muito legal, você usava o terminal e dar os comandos. Então, eu quero passar um pouco desse conhecimento de Linux aqui também, né? Que é mais uma frente de trabalho, então você vê que tem muitos vídeos para serem feitos. Eu quero fazer com IA. Por quê? Porque esses dias eu reescrevi meu site do Clone Sua Voz. Ele foi praticamente pixel perfect, tirando as coisas que eu quis alterar, tipo, eu tirei o PagSeguro e tirei alguns produtos do ar, né, que eles não estavam prontos. E aí eu fiz ele, reescrevi ele em Rails. Eu demorei bastante, porque eu tô sempre muito ocupado com muitas coisas. E aí eu fiz o deploy com o Kamal. E o Kamal, que também foi criado pelo David Heinemeier Hansson, ele usa Docker, né? E ele tem um tal de Trust lá, que ele nem usa Nginx, só que eu tive que usar Nginx porque eu tenho outro site na máquina, eu não quis pagar mais. Usar a mesma máquina virtual para mais de um site. Aí tem que fazer um roteamento, um proxy reverso. E eu achei muito legal, assim, porque voltando às origens, eu lembro em 2014, quando lançou o Docker, eu aprendi Docker naquela época. Antes a gente usava Vagrant, que usava máquinas virtuais. Aí cada projeto Rails fazia uma máquina virtual. E era muito agradável. Trabalhar no Linux é bem agradável porque ele é rápido, né? E aí eu tô pensando em ensinar um pouco de Linux, né? Porque como eu falei assim, esse canal aqui é muito difícil que eu venha a lucrar com ele, comparando com o que eu ganhava trabalhando para fora. Então eu acho que eu vou começar a procurar um emprego, mas eu não quero abandonar o canal. Eu gosto de compartilhar ideias. E aí eu quero ver se eu faço coisas aqui em Linux e depois posso até pôr um curso para vender, mas eu acho que não vale a pena porque Linux é um conhecimento tão comum assim, tem em todo lugar, né? Mas eu quero criar essa comunidade e de desenvolvedores, né, que eles colaborem entre si, né, desenvolvedores e produtores de conteúdo. Por exemplo, eu quero mostrar, quando tiver tempo, assim, automação para fazer produção de conteúdo e marketing digital. Que em vez de você ficar usando essas interfaces aqui para fazer o upload do vídeo, você pode fazer pela API. Por isso que eu estou fazendo primeiro aquele que faz a transcrição. Porque aí depois eu quero fazer um sistema próprio que vai automatizar o upload dos vídeos. Por quê? Porque tem mais uma ideia que eu tenho, que é o seguinte: eu vou pegar um vídeo, eu gravo ele, aí eu vou usar o Remotion para pegar, fazer a transcrição do vídeo e mostrar a legenda embaixo, igual aquele que eu fiz automatizado do Cloud Code, programando em, deixa eu ver se eu acho aqui, programando o curso Rubens sem exemplos com Cloud Code, esse aqui, ó. Eu fiz um vídeo Olá, automatizado, bem então isso daqui é uma voz de IA, né? E aqui embaixo tem uma seção de legendas. Então, deixa eu tirar o zoom, fica mais fácil. O que que eu quero fazer? Eu quero fazer assim, eu gravo o vídeo, aí eu jogo a transcrição automática para fazer a legenda no vídeo, e aqui do lado eu quero criar uma IA que eu vou chamar de commentator, que ela vai ficar comentando sobre o vídeo. Vai ter dois formatos. Vai ter o commentator normal, que assim, tipo, se eu falo um assunto, ele vê o assunto que eu tô falando e ele traz um comentário aqui, porque isso vai ser renderizado no vídeo.
E vai ter um commentator que ele vai ser uma simulação de chat de tipo Twitch. Eu posso criar quantas personas eu quiser. Falar assim, quero criar tantas personas que estão assistindo o vídeo. Vão ser uma IA. E elas vão estar, tipo, simulando uma conversa. Nossa, que legal, o que que é isso? Sim. E dá para você fazer em dois sabores. Isso para vídeos gravados e isso para vídeos ao vivo. Então, enquanto eu estou gravando, em tempo real, eu também posso ter um commentator usando a transcrição. Por quê? Porque tem mais um projeto que eu estou terminando, que é eu chamei ele de Conversation, né? Porque tem o transcriber, para quem já viu eu fazendo algum vídeo, que eu falando na linha de comando e ele pegando, fazendo minha transcrição para fazer o prompt. Aí eu tô terminando o projeto do transcriber também, que é do Conversation, que ele é assim, é como se fosse um chat de linha de comando, e o que eu falo, ele transcreve e conversa com a IA. Porque eu quero fazer a versão do tipo professora de inglês, alguma coisa assim. Em linha de comando é mais fácil, tem que lidar com menos coisa. Aí quando eu terminar da linha de comando, também eu vou colocar para vender, porque que nem falei, não tem muita audiência, né, aqui no canal. Aí e vou fazer ele na versão web. Aí, como eu costumo compartilhar com vocês todas as ideias que eu tô pondo, que eu não quero só lucrar pelo lucrar, né? É mais fácil dividir para multiplicar. Então, eu já mostrei para vocês em outros vídeos que eu estou usando o Celeiro VAD. Vocês podem procurar os vídeos lá de setembro, que eu mostro uns protótipos. Eu só quero terminar o protótipo porque depois que eu fiz aqueles vídeos, eu aprendi a fazer streaming com a Minimax, né? Aí eu fiquei mexendo, porque tem biblioteca em Go, tem em Ruby. Aí eu fiz o streaming. Aqui, ó, lá em 7 de setembro eu gravei um vídeo também. Gravo só nos feriados, né? E aí eu fiz o vídeo de VAD aqui, então eu recomendo que vocês assistam. Aí, fazendo esse sistema de streaming, eu vou ter também uma versão para vender do agente conversacional web, que é mais fácil para as pessoas usar, que você pode usar para um coaching, para ser uma professora de inglês, de espanhol, porque você vai poder configurar, você paga seus créditos, porque é isso que eu acredito, assim, que se você quiser vender IA para outras pessoas, mas você está usando seu crédito, você tem a chance de estar perdendo muito dinheiro ali, que é muito difícil fazer a metragem dos créditos, então você pode comprar uma porcentagem, e só que o mais fácil é você deixar a pessoa usar, fala assim, ó, você escolhe o seu provedor de IA e você paga aí. Porque senão é mais fácil sair no prejuízo, dependendo do seu modelo de negócios. Então é isso que eu tenho em mente por enquanto. Terminar o programa de transcrição e tradução e conversão de imagem em vídeo. Aí fazer o Commentator, a plataforma de transcrição, fazer esse sistema do Conversation, de VAD, web, terminal. Então é muito trabalho, dá mais de 3 meses. E se eu começar a trabalhar, vai sobrar menos tempo livre. Fazer a parte de Linux. Também quero me aventurar nas coisas que eu gosto, que é tipo a linguagem Elixir, que eu estava aprendendo lá no exercisme.com, é um outro site muito bom que eu recomendo aqui para vocês. É exercisme.org, que é para você aprender linguagem de programação. Ó. Aí também quero mostrar aqui para vocês uma biblioteca que eu estava vendo, que eu vi um rapaz fez um agente de IA, que ele tem um canvas infinito, que é parecido com o ScaleDraw. Isso daqui é o ScaleDraw, né, que eu usei em algumas aulas. Aí chama TLDraw. Ele é gratuito, ó, tem github.com TLDraw e tem o tldraw.dev, que ele mostra que você faz um canvas infinito, que é tipo um Miro, né? Miro, ScaleDraw, em React. Então fica mais uma ideia aqui para vocês. Então lembrando, como eu falo assim, eu compartilho gratuitamente aqui o conhecimento, as ideias, né? Então eu falo assim, ó, tô trabalhando com isso, tem essa tecnologia, tem essa outra, tem o Mini Agent, tem o Deep Agent CLI, tem o TeleDraw, e eu, para eu poder lucrar um pouquinho, eu vou vendo o código-fonte das coisas que eu faço. E no futuro vou estar vendendo um curso. Esse curso que eu desativei, se você entrar no site do Clone Sua Voz, eu deixei desativado porque a minha ideia era ter gravado e soltar um episódio por semana. Mas como eu não gravei, eu falei, eu vou desativar. Aqui, ó. Que eu, na verdade, eu prefiro chamar de workshop, porque um curso, geralmente ele pressupõe que você
vai ter notas, exercícios, prova e certificado. E um workshop é só uma apresentação da ideia, né? Então, eu deixei ele desativado, mas eu vou focar nisso, que é o seguinte, que é aplicativos de IA com voz. Então, é eu ensinar inteligência artificial, mais voltada na construção de aplicativos com voz. O que que é o exemplo do aplicativo? Como eu falei, o Conversation com o Celeiro VAD, o, um MCP, gerador de podcasts, um gerador de vídeos com IA, entendeu? É isso que eu quero fazer para vender aqui. Aí também eu vou estar vendendo o clone de sua voz SDK, que ele é um código-fonte e ele é um kit de desenvolvimento para aplicativos de voz. E você vender separado, porque não tem venda casada, e tem esse plano completo aqui, que também desliguei, que na verdade é ele para quem quiser me ajudar a revender. Que aí você ganha tudo isso e você tem a opção de revender, porque você vai poder ganhar um cupom. Que nem assim, eu desativei meu cupom, mas quando você entra aqui tem um cupom primeiro 100. Aí a pessoa vai poder passar um cupom e esse cupom vai dar um desconto e ela vai ganhar 50% do lucro líquido. Só que ela tem que ser habilitada para ser um revendedor, assim. Então, por exemplo, tem negócio de emissão de nota, emissão de RPA, né? Depende se você é pessoa física ou jurídica. Isso está explicando no FAQ aqui, tem uma seção que explica. Mas ela está desativada. Então, se alguém tiver interesse, pode mandar um e-mail. No topo da tela está escrito aí um endereço de e-mail para contato, que é o vendas@clone sua voz. E lá no site do Clone Sua Voz também tem um contato do WhatsApp. Então, como eu já falei várias vezes, assim, né? Eu tô juntando, costurando os assuntos do vídeo. Então, o que que esse canal vai girar em torno? Como eu falei, ele gira em torno de muitas tecnologias de software livre, IA, programação, o que as pessoas veem na faculdade, o que elas não veem na faculdade, coisa vai desde o básico ao mais avançado. É Linux, é Ruby. Vou começar também a falar sobre Ruby on Rails, outras linguagens muito boas. O Go, o Rust eu não domino, não tenho como falar muito, mas o pessoal usa Rust, Zig, Go é parecido também. Elixir, que é muito interessante, mas é bem difícil, mas eu estava interessado. O bom é que tem menos concorrência. Eu comecei a aprender, estudei uns 2 meses e parei, porque geralmente as vagas de emprego eles contratam quem tem muita experiência na tecnologia. É difícil você conseguir com pouca, mas eu gosto de usar para uso pessoal, né? Aí de fazer landing pages para vender, que nem tipo do Clone Sua Voz. Então gira um pouco em torno de marketing digital, produção de conteúdo, que é os vídeos com Remotion. Aí esses aplicativos utilitários, que são coisas bobinhas, mas como eu falo para vocês, é um aplicativo que você paga, sei lá, R$ 100, mas se você fosse desenvolver, você ia gastar uma semana. Mas se você não quer gastar tempo desenvolvendo, né? E você ganha um fonte e tal. E um outro que eu quero fazer também, que está na minha lista, que eu estava falando de GStreamer, é de usar, que nem assim, eu tenho uma câmera aqui de 1080 pontos, mas eu posso pegar e fazer um aplicativo com o GStreamer, que eu uso a câmera do celular e uso ela como uma câmera IP para transferir para o Open Broadcast. Então, é uma outra forma também. Então, veja que esses são os conteúdos que giram o meu curso, o meu canal, né? E assim, lembrando, sempre focado em IA, porque a IA veio e não tem mais volta. Como ela é open source, até esses dias eu estava vendo o canal da Paula Bernardes, que eu não sei se foi a Baidu, lançou um tal de Ernie, que é um modelo pequenininho, só usa 3 bilhões de parâmetros ativos, e ele é muito bom, ele é multimodal. Ela mandou uma foto gerada por IA, ele leu a foto, interpretou. Até tava vendo no canal esses dias também, no YouTube, um canal falando sobre. Eles pegaram as IAs e colocaram ela para comprar ações. Ações e cripto. A do DeepSeek tinha dobrado o lucro, tava de 10 mil para 20 mil. Não sei se ela perdeu tudo, porque o Bitcoin deu uma quebrada agora, né? Mas eu também quero fazer vídeos falando sobre Bitcoin, sobre pandas. É que assim, vocês vão sempre me ver falando mal do Python, né? Porque o Python, acho que no longo prazo, ele traz mais problemas que resolve. Tem muita gente que programa mal em programa em Python para resolver dependência, então ele é bem desagradável. Só que eu uso Python também, tá? Tanto que a primeira versão do Clone Sua Voz eu fiz em Python. Até porque tinha um mito que as IAs programam melhor em Python, que não é exatamente verdade.
Mas eu quero falar sobre Python, sim. Quando eu fui professor universitário, meu chefe falou assim, ó, você vai ter que dar aula de estrutura de dados com Python. Então eu tive que dar aula era o equivalente aos 4 algoritmos da Federal, que é o 1, 2, 3, 4, mas lá chamavam 1, 2, que era estrutura de dados, aí é lista, fila, pilha e métodos de ordenação. Isso dá os 2 primeiros algoritmos. Aí o 3, árvores, né? E 4 grafos, assim. É bastante coisa que. Então eu posso pegar esse conteúdo, só tenho que tirar o logo, porque o conteúdo me pertence, foi eu que desenvolvi. E também posso dar aulas de Python, né? Que é o que o pessoal mais gosta. Se eu fizesse canal voltado a Python, teria mais audiência. O pessoal adora, ele é simples de usar, sintaxe boa. Mas me dá nos nervos, assim. Quando eu programo em Ruby, eu sinto prazer, porque a linguagem é bem expressiva, assim. Mas tem mais libs para Python, a gente sabe disso, né? Então, quando eu for falar de, de criptomoedas, de simuladores, de trading, que eu também tenho um pouco de experiência nisso, de fazer backtesting, essas coisas assim. Até fiz uma biblioteca que fazia um wrapper para a biblioteca do mercado Bitcoin e um- eu estava preparando para fazer o trading, fiz só a parte de backtest, simulação, né? Baixar os ticks. Aí eu tinha feito até um notificador no Telegram. Eu gosto muito do Telegram porque ele é gratuito, né? Então eu faço bots no Telegram de notificações, também quero fazer um curso vendendo isso. Então vejam que tem muito conteúdo. Se você tem interesse em alguma coisa, você pode deixar um comentário, você pode mandar um e-mail para mim ali no vendas@clone sua voz. Aí eu posso tentar, se eu tiver tempo, falar daquele assunto, né? E então é isso, você veja que tem bastante conteúdo, mas como eu já mencionei para vocês assim, eu não tenho muita esperança de que seja lucrativo. Seria lucrativo para mim se eu conseguisse ter tipo uns 1.000 alunos pagando R$ 1.000 lá no workshop. Mas vejam que a gente está num número de inscritos bem baixo ainda. E o que que eu vou começar a fazer? Então eu vou me organizar, aí eu vou começar a gravar ele e deixar para vender. Então, se vender, vendeu, né? Mas eu meio que agora vou começar a procurar trabalho, que eu não estava procurando, né? E então, daqui a uns 2, 3 meses, se eu não conseguir engrenar o canal, que é chegar nos 500 inscritos, para ter no mínimo ativação de comunidade, aí eu vou pôr força total em procurar um trabalho e vou publicar aqui só bem de vez em quando. Aqui, esses dias não publiquei muito, porque eu tive que fazer uma viagem e tal. Mas, como eu falei assim, é muito conteúdo que eu tenho no meu backlog, né? Mas eu me sinto satisfeito só de estar conversando aqui, porque quem entende vai entender a mensagem, né? E também uma outra coisa que eu quero falar bastante, porque não se ensina muito na faculdade, eu tive, sei lá, 2 aulas na faculdade, é sobre design patterns, padrões de projetos. Então me interesso bastante sobre isso, um pouquinho sobre arquitetura hexagonal, porque eu costumo ser bem pragmático, como eu falei assim, eu foquei meu conhecimento para o que eu usava nos lugares que eu trabalhava. Então, onde eu trabalhava, a gente usava ou Gira, ou uma semelhante, sei lá, Pivotal Tracker, ou até Trello, dependendo do cliente. Mas o Gira é o que é mais usado. Só que ele é meio que uma bazuca para matar mosca na maior parte dos casos, né? Qualquer quadro Kanban serve. E aí, tipo, desenvolvimento ágil, sim, escrever testes com RSpec e tal. Então é isso. Eu desejo um bom feriado a todos, né? E continuem acompanhando o canal. Para quem é novo aqui, como eu digo, sugiro, busquem os vídeos antigos, assim. Tem muitas coisas filosóficas que eu falei sobre IA, que elas estão se mostrando verdade hoje. Tá evoluindo muito. Tem muitos vídeos bem interessantes. Esses vídeos aqui são bons. Você fica lavando uma louça para ouvir uns vídeos. Então, eu gosto muito, volta e meia eu fico reouvindo meus vídeos, assim, tô lavando louça, vou ouvir o vídeo do Fique Rico em 5 anos, depois será 10 vezes mais difícil, como as LLMs estão programando os seres humanos, eu acho que são gemas, né? Tipo, são vídeos muito interessantes, assim, que nem eu falei para as pessoas, eu tô aberto a qualquer debate, se alguém quiser debater sobre as implicações sociológicas, eu tô aberto, não tenho medo de discutir essas ideias e defender meus pontos de vista de forma civilizada. Mas eu cheguei num ponto que eu falei assim, já que eu sei mais ou menos o que vai acontecer, né? Eu vou programar. Porque não tem muito o que fazer e programar é uma coisa que me dá prazer e ficar só falando da parte teórica. Então, assim, eu comecei falando da parte teórica, que era o mais importante.
ainda falo de vez em quando surge uma novidade, né? Lembrando que eu tenho aquela playlist pública que tem mais de 2.000 vídeos, ou quase 2.000 vídeos, vocês podem olhar. Mas agora eu tô numa parte que eu tô pegando e usando as partes úteis, sabe? Falando assim, eu vejo quais tecnologias são as melhores, as mais baratas. É igual quando eu vi esse vídeo do Teledraw. O rapazinho fez um agente de IA que você falava e ele escrevia no quadro. Só que ele tava lá idolatrando a OpenAI, dizendo, eu fiz com a OpenAI e tal. E eu falei assim, eu até comentei no vídeo dele, falei assim, cara, mas daí é muito caro, né? Então, se você comparar os preços, vamos procurar aqui assim, ó. A OpenAI tem uma plataforma de real time. Então, é US$ 20 por 1 milhão de tokens de saída. Cadê? Aí tem aqui, tinha o preço dos áudios, ó. É 24 centavos de dólar por minuto. Ó, nesse real-time speech que ele estava usando, dá mais de R$ 1 por minuto, 1,25 por minuto. Eu consigo fazer uma que seja muito mais barata, assim, sabe? E já mostrei para vocês, né? Com o Celeiro VAD. Se vocês procurarem o vídeo lá, eu tinha feito. Aí eu falei assim, ó, como eu usei streaming, eu diminuí a latência de 9 segundos para 3,5, alguma coisa assim. E tá aí, tá publicado no canal. Então são coisas muito interessantes, porque o que que acontece assim? A maior parte das pessoas, ela vai julgar pela audiência. Eles vão olhar um vídeo e falar assim: esse vídeo tem 30 visualizações, esse canal tem 90 inscritos, então não é interessante. Mas na verdade é, né? Infelizmente, assim, o conteúdo do canal é bom demais, assim, né? Eu até fico falando, nossa, eu tô jogando tantas gemas de graça. Até por isso que eu decidi fazer o Clone Sua Voz. Porque eu tinha feito o programa e ia publicar de graça. Falei assim, meu, tem que valorizar meu trabalho, né? Então é isso. Eu gosto muito da cultura do software livre. Eu acho que dá para ganhar dinheiro com software livre, né? A gente tem que dar o código-fonte para as pessoas, sempre essa opção delas comprarem. Mas a gente também tem que comprar o leitinho das crianças, né? Então, infelizmente, não dá para fazer tudo gratuito. Até porque é aquela história, o que é tudo gratuito, o pessoal não valoriza, né? Se você joga o preço lá em cima, né? E isso eu notei muito na minha carreira, porque eu trabalhando no Brasil, o salário era 5 vezes menor trabalhando no exterior. Aí você percebe que às vezes você só está no lugar errado, né? Por isso que às vezes o pessoal me oferece trabalho e fala, não, eu não quero, porque eu sei que trabalho não falta, mas se você vai no lugar errado, eles vão te explorar, vão te sugar e vão te pagar pouco. E se você consegue encontrar o lugar correto para trabalhar, você tem um ganha-ganha, né? O cliente ganha seu serviço e você ganha mais dinheiro, né? E até acho que eu esqueci de comentar. Então não estranhem se vocês verem vídeos em inglês aqui do canal, que eu vou começar a gravar em inglês. Primeiro com a minha voz mesmo, né? Mas vocês vão ver que meu inglês, eu sou tão atrapalhado em inglês quanto em português. E aí depois eu vou usar outras ferramentas, tipo dublagem IA ou gerado com áudio IA. É como vocês viram, ó, já deu 33 minutos de vídeo. Eu tenho muita coisa para fazer. E é por isso que eu até quero dizer assim, se alguém quiser entrar de parceria, né? Mas seja uma parceria lucrativa, não queira me explorar, né? Entre em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail com alguma proposta de projeto, de algum vídeo em parceria, de algum produto, ou como eu falei, quiser me ajudar a vender, né? Se você for um influencer, você tem muita audiência, como eu falei para vocês, eu dou uma comissão, eu preparei o Clone Sua Voz para pagar comissões para as pessoas. E só tem que testar o sistema de rastreamento e tal. E só que você tem que ser qualificado, né? Você tem que ter uma empresa com aquele KNAI lá de propaganda, ou você vai ser como pessoa física para fazer toda a parte certinha de pagamento de imposto, tá? E aí tem um sistema que diz ali que também, assim, não é assim, você vendeu R$ 50, eu vou te mandar, né? Eu tenho que esperar para ver se não tem chargeback, né? Porque é o que acontece muito na internet, alguém compra e cancela e sai no prejuízo. Então não tem como pagar uma comissão de uma coisa que tem um chargeback e até tem um valor mínimo, que eu acho que eu coloco é R$ 5.000 ou 90 dias, que é o que a maior parte das empresas fazem, elas não pagam na hora. Se você vender um produto pela Amazon lá, ele vai te pagar depois de 30, 90 dias para poder computar corretamente. Mas se alguém tiver interessado, então se você tem um canal, você tem audiência, você está interessado em ajudar a vender o Clone Sua Voz ou outros produtos, eu estou aberto para parcerias, porque é o jeito que a gente tem para sobreviver das big techs, né?
que elas estão explorando as pessoas, estão mandando as pessoas simplesmente para ficar bem nos balanços. Empresas dando lucro estão mandando embora dezenas de milhares de pessoas. Isso é um absurdo, né? Então é isso, obrigado a todos, bom feriado. Continue acompanhando meu canal, recomendem para os amigos se vocês gostarem. Podem trazer sugestões, a gente tenta sempre melhorar, mas como eu falei, é difícil, né? Eu sou especializado em programação, é difícil a gente aprender a editar vídeo, essas coisas assim, então tenham paciência, né? Por exemplo, tem um microfone muito bom aqui, eu tenho um Blue Yeti, mas eu não sabia que o sistema estava baixando o meu volume, né? Aí quando eu fui ver as gravações, não tinha som. É igual quando eu gravei Diablo também, o som ficou super alto com o jogo. Depois que eu aprendi uma técnica chamada Duckling, que aí você faz, quando você fala, ele desliga o som do jogo, né? Então é isso aí, vivendo e aprendendo, mas fiquei feliz aqui de contar um pouco da minha história com o Linux, porque eu até ia fazer o título do vídeo, eu nem sei qual que eu vou pôr, mas esse é assim, tipo, acha alguma coisa que você ama e deixa ela te destruir, porque você tem achando propósito na vida e você dedicar a sua vida a ela. E é muito gostoso usar Linux, você ter controle sobre o sistema operacional, assim. Aí você usa Docker, usa. Kubernetes eu não aprendi ainda, que eu acho demais também, que é coisa do Google. Mas você ter um controle sobre o sistema é muito gostoso, sabe? Até vou comentar mais, assim, já estava encerrando o vídeo, mas eu lembrei, porque esses dias também eu fiz o experimento do copy part, né? Só que eu peguei numa máquina virtual, deixei um domínio público, mas deixar registrado aqui. Se você for lá no Cloudflare, esqueci o nome, é a segunda vez que eu esqueço o nome desse é Cloudflare ou Cloudflare. No Cloudflare, se você for no Cloudflare, você cria uma conta gratuita. Ele te dá 10 GB em um esquema parecido com, como que chama? Com o S3 da Amazon, um bucket, né? Eu não cheguei a montar o deles, mas como eu usei com o Rclone, então você pode instalar o Rclone, o Copypart e um Fuse. Se você tiver um WSL Linux ou um Linux, você monta aquele sistema de arquivos. Aí com o Copypart você faz um NAS gratuito. Se você se cadastra naqueles DNS dinâmico, faz o binding da porta, você pode ter ele até acessível para o mundo inteiro. Então, em vez de você gastar R$ 10.000 no NAS, você gastaria uns 5 mil no hardware, 5 mil no HD, você monta um pequeno NAS gratuito com Copypart. É por isso que eu estava lembrando do Linux, porque eu estava usando tanto esses dias, eu fiquei muito feliz, sabe? Quando você fala assim, puxa, eu consigo resolver um problema de graça ou a baixo custo, ter controle sobre as coisas. Então, por isso que o Linux me dá muito prazer de usar. Esses últimos 15, 20 dias tive muitos prazeres. A fazer o deploy com o Kamal, é, a, ao fazer o negócio do copy part, e a fazer o sistema agora com Docker de novo, assim. Então, são muitas pequenas vitórias, assim, sabe? Que eu quero compartilhar isso, que é que dá trabalho, assim, também ninguém sabe tudo, né? E também quero experimentar com o Mart, como eu falei para vocês, mas eu não quero formatar essa máquina, então tem que ver qual máquina eu vou pegar. Mas é isso aí, né? Continuem me apoiando, tá? Todo o apoio é muito válido, sabe? Porque às vezes, que nem esses dias, alguém me perguntou de sincronia labial, por isso que eu fui fazer o vídeo, sabe? Então, assim, a gente tenta devolver o que a gente recebe, sabe? E muito obrigado.